Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT negou novamente vários pedidos de autorização para operar mercados pleiteados por diferentes empresas. As decisões foram publicadas nesta última sexta-feira, dia 8 de março. Na relação de indeferimentos estão as empresas Vila Adiana Transportes de Passageiros, pertencente à Buser Tecnologia, a Aviação Rio Oeste, o Expresso JK, a CS VIP Logtour Transportes e Turismo Aviação VIP Brasil e o Expresso Prime. Os pedidos foram indeferidos com base no novo marco regulatório do TRIP, por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6033 de 21 de dezembro de 2023. O diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta última quinta-feira, dia 6 de março, abriu chamamento público para a operação de 3 linhas intermunicipais, após a desistência da aviação Guaxupé do Grupo Tuga, atual permissionária dos trechos. A aviação informou à agência que não tem condições de atender a demanda dos trechos. São 2 linhas rodoviárias no interior paulista que ligam Mococa a Tapiratiba e outra que liga Mococa à Cássia dos Coqueiros. A publicação de chamamento público, diz a Artesp, visa convocar empresas interessadas já cadastradas, que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviço de fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar qualquer das 3 linhas em caráter emergencial. A contar de hoje, as empresas interessadas têm prazo máximo de 3 dias úteis para formalizar junto à Artesp seu interesse em operar cada um dos trechos sob o regime de autorização pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc1@artesp.sp.gov.br. Foram divulgadas novas imagens do modelo ônibus elétrico 100% nacional que irá atender o sistema BRT Norte-Sul de Goiânia, no estado de Goiás. Este será o primeiro modelo de ônibus elétrico com 15 metros de comprimento e piso alto do Brasil. A apresentação no coletivo foi realizada nesta quinta-feira, dia 7 de março, em São Bernardo do Campo, junto a representantes do Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e CMTC Transportes e Metrobus Goiás. A previsão é de que os veículos comecem a circular no corredor BRT Norte-Sul logo após a inauguração. A comitiva contou com a presença do subsecretário de Políticas para Cidades e Transportes da Secretaria-Geral do Governo, Miguel Ângelo Priscinotti, o presidente da Metrobus, Francisco Caldas, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, e o secretário municipal de Obras, Denis Pereira. Foi realizada até esta quinta-feira, dia 7 de março, no Hotel Estrel, em Berlim, na Alemanha, o evento Mobility Move, voltado para os segmentos de ônibus urbanos e rodoviários não poluentes ou que reduzem as emissões. Até 2022, o evento era chamado de ElecBu. Na edição deste ano, que reuniu cerca de 90 expositores, foram apresentadas novidades em ônibus elétricos e até autônomos que operam sem motorista. A Daimler Buses, que engloba a Mercedes-Benz, apostou no hidrogênio como forma de aumentar a autonomia de baterias de ônibus elétricos. A solução já havia sido apresentada na Busworld 2023 na Bélgica, maior feira de ônibus do mundo, que teve cobertura presencial do site Diário do Transporte a convite da Mercedes. O destaque da Mercedes-Benz no Mobility Move 2024 foi o E-Citaro G, o primeiro ônibus articulado elétrico a bateria da marca com célula de combustível que aumenta a duração da carga da bateria. O ônibus carrega as baterias em fontes externas de energia e tem entre 6 e 7 cilindros de hidrogênio no teto, com 5 kg cada. A combinação da energia elétrica pelo carregamento externo e a geração de energia pelo hidrogênio garante aos ônibus elétricos articulados uma autonomia de 400 km sem a necessidade de nenhuma recarga, garante a Mercedes-Benz. Um modelo autônomo foi destaque da alemã MAN,
que apresentou um ônibus fruto do projeto Beutelin. A empresa testou a direção autônoma no centro de Berlim. A Olon, do grupo Benteler, também mostrou um ônibus autônomo. O primeiro veículo será entregue até o final deste ano para Hamburgo. A Moia também tem um projeto de ônibus autônomo para Hamburgo. Outra que exibiu o ônibus autônomo foi a EasyMile, que desenvolveu uma planta em cooperação com a francesa Renault. Já a chinesa BYD destacou um modelo que já tinha sido apresentado na Buzzworld de 2023. Foi apresentada a solução da nova plataforma B2 com baterias integradas ao chassi que deve substituir os modelos que comercializa na Europa. A Solaris, por sua vez, apresentou a nova versão do ônibus elétrico Urbino de 12 metros. O veículo possui estrutura modular e bateria de até 600 kW. No Buzzworld de 2023, na Bélgica, a fabricante polonesa já havia apresentado a nova versão de 18 metros. A Campbell, que estreia no mercado europeu, lançou o primeiro ônibus de 12 metros pensado para a Alemanha e países vizinhos. A empresa tem origem no grupo chinês Guangdong New Energy Automobile, com sede na província de Gansu. A Iveco trouxe um novo Crossway Elec LE, que já tem obtido bons resultados na Europa. E por fim, a Irizar destacou o design moderno que mescla com as linhas tradicionais do modelo iEbus 12. Após a série de desencontros sobre os ônibus elétricos em São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes e Enel se contestando a respeito do valor que será cobrado para implantar a infraestrutura de carregamento das baterias destes veículos, haverá uma tentativa de acordo entre as partes. Em agenda pública, nesta sexta-feira, o prefeito voltou a criticar a Enel. Afirmou que a empresa pode estar jogando os valores dessa infraestrutura para o alto porque não teria condições de entregar as adequações, mas disse que a SP Trans, ao São Paulo Transportes, vai tentar um acordo até o dia 15 de março, antes de a prefeitura mover uma ação judicial contra a distribuidora. Ainda estão chegando às garagens ônibus diesel 0 km, inclusive de tecnologia Euro 6, que é de janeiro de 2023, posterior, portanto, à data de proibição. A SP Trans diz que esses veículos são encomendas anteriores. A meta anunciada pela prefeitura no ano de 2021 era de que 2,6 mil ônibus elétricos estariam operando até dezembro de 2024, mas até agora, em março de 2024, são apenas 84 coletivos deste tipo, e o anúncio de 600 veículos em 2023 não se cumpriu. A eletrificação da frota de ônibus não avança pela falta de infraestrutura nas garagens e redes de distribuição, apesar de a prefeitura já ter aberto caminho para financiamentos que somam 5,75 bilhões de reais para a compra dos ônibus. Enquanto os elétricos não avançam desde 17 de outubro de 2022, as empresas não podem mais comprar ônibus a diesel e a frota está envelhecendo. Nunes também acusou a postura da Enel poderá prejudicar a cidade. A Enel contestou de forma oficial uma declaração do prefeito Ricardo Nunes, que disse que a distribuidora apresentou um orçamento de 1,6 bilhão de reais para implantar a infraestrutura necessária para o carregamento das baterias e operação destes veículos. Segundo a empresa, o valor de 1,6 bilhão de reais não é absoluto e nem se refere a um orçamento final para a implantação das condições para estes ônibus, mas é uma soma de todas as alternativas que ainda estão sendo acolhidas pelas empresas de transportes. A empresa fez questão de grifar esta parte, na resposta que ainda explica que o processo de eletrificação de frotas de ônibus requer a criação de dois tipos de infraestrutura, nas garagens e fora das garagens na rede de distribuição. Nesta quarta-feira, dia 6 de março, Nunes disse que estuda processar a Enel por causa do valor de 1,6 bilhão de reais. A demora para deslanchar o processo também deve estar na ação judicial, se não houver acordo. O DETRO-RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN, promove na próxima semana o primeiro Fórum RJ Eletromobilidade, a nova matriz energética e o futuro dos transportes rodoviário por ônibus no estado do Rio de Janeiro. O foco das discussões será a eletrificação do setor e sustentabilidade.
O encontro ocorrerá nos dias 12 e 13 de março, das 9 da manhã às 5 da tarde, no estádio de Remo da Lagoa, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Em nota, o DetroRJ informa que participarão especialistas em operações de sistemas de ônibus elétricos de todo o país, além de profissionais do setor de mobilidade urbana, fabricantes de veículos e equipamentos, fornecedores, membros da comunidade acadêmica, além de técnicos de órgãos gestores municipais e do poder público e representantes da sociedade civil. Durante um fórum, serão discutidas ideias e oportunidades para mais investimentos em veículos rodoviários de transporte coletivo de propulsão elétrica, com opções ambientalmente seguras e viáveis para o transporte público de qualidade do estado do Rio de Janeiro. Para o presidente do DetroRJ, Leonardo Matias, um dos objetivos do fórum é construir uma cultura de eletromobilidade no estado do Rio. O secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, falou sobre as mudanças de matriz energética no futuro próximo. Sabemos que é necessária uma mudança estrutural para que possamos ter uma frota elétrica. Então precisamos começar a debater e aprender desde já com quem já implantou. Num futuro próximo, nosso estado também poderá contar com uma frota sustentável de qualidade, disse o secretário. Entre os temas debatidos no primeiro dia estão o cenário atual do transporte público do estado do Rio de Janeiro e as perspectivas para a eletromobilidade nas cidades brasileiras, com painéis sobre modelos de negócios para a eletrificação do setor. No segundo dia, serão apresentados os principais desafios para a implantação de ônibus elétricos pelas operadoras com suas experiências de planejamento e sustentabilidade. Neste dia, representantes das empresas convidadas do setor também poderão apresentar seus produtos, além de trocar experiências entre si e com o público presente. Nos 2 dias, haverá exposição de veículos elétricos das empresas Marco Polo, BYD, Volkswagen e Mercedes-Benz. Os participantes poderão entrar nos veículos e verificar as diferenças em relação aos coletivos a diesel. As montadoras Eletra, Rigger e Volvo também participarão do evento. Tiveram novos avanços nesta semana as conversas entre a fabricante de Taiwan, a Master Transportation Bus Manufacturing Limitada, e o governo do Paraguai para instalar no país uma fábrica de ônibus elétricos. A primeira reunião formal entre o poder público paraguaio e diretores da empresa ocorreu em 22 de fevereiro de 2024 e desde então o diálogo continuou. O local da nova planta ainda não foi definido, mas a região de Ciudad del Este, perto da fronteira com a Argentina e Brasil, e já cogitada inicialmente, ganha força nos planos da empresa. Os investimentos iniciais pretendidos devem ser de 30 milhões de dólares. Devem ser gerados entre 2.000 e 2,5 mil empregos diretos. O foco de tamanho investimento não será somente o mercado paraguaio, mas toda a América do Sul, em especial o Brasil e a Argentina, considerados potenciais comprados deste tipo de ônibus, uma vez que o Chile e Colômbia já possuem uma operação mais consolidada de coletivos movidos à eletricidade. São Paulo é visto pela fabricante como um dos impulsionadores de investimentos regionais para, apesar de derrapar nas metas de eletrificação da frota de ônibus pela falta de infraestrutura nas garagens e nas redes de distribuição para carregarem as baterias. Em empresas de ônibus, o prefeito Ricardo Nunes, que proibiu desde outubro de 2022 a compra de coletivos a diesel, e a distribuidora Enel parecem não falar a mesma língua. Até o dia 15 de março, a Prefeitura de São Paulo, por meio da gerenciadora de transportes SP Trans e a Enel, vão tentar um acordo. A empresa de Taiwan vê com a planta no Paraguai potencial de exportação para o Brasil, mesmo com as regras anunciadas pelo governo federal brasileiro, que voltam a aumentar os impostos sobre veículos elétricos produzidos em outros países. Em novembro de 2023, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior decidiu retomar o imposto de importação sobre ônibus, carros e caminhões elétricos. A retomada do imposto tem sido gradual desde janeiro de 2024, levando em conta se o veículo é elétrico puro ou se é híbrido, com as alíquotas subindo gradativamente. Foi criada também a categoria para caminhões com menos etapas. Também foram estipuladas cotas de importação de acordo com os tipos de veículos.
A Susan Tour de Santo André entrou na justiça com recurso pedindo que a prefeitura seja obrigada a pagar à companhia um equilíbrio econômico por perdas de passageiros durante a pandemia de Covid-19. A aviação alega que entre abril de 2020 e agosto de 2022 teve prejuízos de 12,7 milhões de reais e que a prefeitura pagou quase o dobro para as outras empresas que operam na cidade e que integram o consórcio União Santo André. Além da queda do número de passageiros, a empresa alegou que a tarifa não teve reajuste. Nesta terça-feira, dia 5 de março, a companhia se impôs ao julgamento virtual em segunda instância. Ainda em primeira instância, no dia 26 de outubro de 2023, o juiz Marcelo Franzin Paulo, da segunda Vara de Fazenda Pública de Santo André, negou o pedido alegando que a Susan Tour, diferentemente das outras empresas da cidade, opera um contrato provisório firmado como emergencial em outubro de 2016, enquanto as demais viações têm contrato de concessão. No entendimento do juiz de primeira instância, ao assinar uma contratação emergencial, a empresa assumiu também os riscos de perda de passageiros. A Susan Tour contesta e diz que a prefeitura pratica enriquecimento ilícito ao não promover o pagamento e que deve ser tratada como as demais concessionárias porque prestou os mesmos serviços. A justiça ainda vai decidir em segunda instância. A Justiça do Mato Grosso do Sul determinou um aumento da multa para a Prefeitura de Campo Grande por causa do descumprimento do aumento da tarifa do transporte coletivo. Originalmente, a multa era de R$100 mil por mês. O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou um reajuste de 200%, fazendo com que o valor seja de R$300 mil por mês. A decisão foi tomada após um embargo apresentado pelo consórcio Guaiacurus, que pediu a modificação do valor e de periodicidade da multa aplicada por descumprimento da tutela. Segundo a Guaiacurus, a residência ao cumprimento da liminar. O juiz determinou urgência e prazo de 48 horas para se manifestar. Contentações e documentos poderão ser apresentados pela empresa dentro do prazo de 15 dias. O consórcio Guaiacurus conseguiu a expedição da liminar da justiça após reclamar de um suposto não cumprimento do contrato de concessão. Na prática, tornaria possível um reajuste no valor da tarifa, o que não acontece desde 2019. A disputa na justiça vem se arrastando desde então. Em dezembro de 2023, o TJ do Mato Grosso do Sul suspende a decisão que estabelecia o reajuste da tarifa do transporte público. Posteriormente, a determinação foi retomada pela Justiça. Mais recentemente, em fevereiro, o STJ derrubou a liminar, abrindo caminho para o reajuste da passagem. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma colisão entre um carro e um ônibus urbano da Companhia Coordenadora de Transportes deixou 2 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, dia 4 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Via Expressa, no sentido centro de Belo Horizonte, na altura do bairro Dom Cabral, e chamou a atenção de moradores e motoristas. O motorista do carro, de 29 anos, acabou não aceitando o atendimento médico, entretanto, reclamava de dores pelo corpo. Uma passageira do coletivo apresentou ferimentos leves e acabou levada para o Hospital Pronto-Socorro de João 23º. Segundo os bombeiros, por conta do acidente, houve registro de cerca de 2 km de congestionamento por volta de 7h30 da manhã. Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus biarticulado da empresa Transporte Coletivo Glória deixou ao menos 2 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso, em Curitiba, e chamou a atenção de moradores e demais pessoas que passavam pela região. Um rapaz de 25 anos e uma idosa de 71 anos que estavam no carro tiveram ferimentos após o veículo ser arrastado pelo ônibus biarticulado. Ambos acabaram encaminhados para o Hospital do Trabalhador. Agentes da Polícia Militar do Estado do Paraná também foram acionados para a ocorrência. Um ônibus da aviação SKS, que faz o transporte de pacientes da cidade de Capão Bonito,
pegou fogo na noite desta última segunda-feira quando o coletivo retornava de Jaú, onde os pacientes teriam passado por consultas e exames. O coletivo apresentou problema quando trafegava pela rodovia estadual SP-127 em Tatuí e acabou pegando fogo. Apesar do susto, não houve feridos. Os passageiros, inclusive pessoas com uso de cadeira de rodas, estão nas margens da rodovia no aguardo de outro ônibus para seguir em viagem para a cidade de Capão Bonito. Agentes da PRF apreenderam na tarde desta última segunda-feira um passageiro que transportava em sua bagagem 1,8 kg de erva entorpecente e 394 gramas de cloridato de pó entorpecente durante uma ação de fiscalização no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O ônibus da aviação Entran seguia na linha de São Paulo a Irecê, na Bahia, quando acabou parado pelos agentes federais em frente à unidade operacional da PRF. O passageiro, que não teve seu nome informado, acabou preso e encaminhado para a 27ª Delegacia da Polícia Civil no Recanto das Emas. O ônibus, entretanto, acabou liberado para seguir viagem até o destino final, após a ação de fiscalização. Um micro-ônibus da empresa Fiel Turismo, que trafegava pela rodovia estadual RJ-162, acabou pegando fogo na tarde desta terça-feira, dia 5 de março, na região do Córrego do Ouro, na cidade de Macaé, na região dos Lagos Fluminense. A pista acabou interditada temporariamente devido às chamas que destruiu completamente o coletivo. Apesar do susto, não houve feridos. A linha em que o ônibus fazia a linha também não foi informada. Um ônibus rodoviário da empresa Rota Transportes acabou atolando na tarde desta última segunda-feira, quando trafegava pela rodovia estadual BA-654. O coletivo seguia no trecho que dá acesso ao distrito de Taboquinhas, na cidade de Itacaré, no interior da Bahia. A intensa chuva que atingiu a região segue prejudicando a mobilidade, já que a rodovia não possui pavimento asfáltico. Em um vídeo que circula nas principais redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativo, é possível ver passageiros empurrando o ônibus. Depois de desatolado, o coletivo seguiu viagem normalmente. Em Minas Gerais, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da aviação real acabou deixando um motociclista de 21 anos ferido na tarde desta última terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o homem, que não teve a identidade revelada, sofreu fraturas nas pernas e acabou encaminhado para o Hospital Bom Pastor. O acidente chamou a atenção de moradores do bairro Parque Rinaldi. Um ônibus escolar urbano que faz o transporte de alunos no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Guilmar Rodrigues de Lima, na zona rural do Açu, no interior do Rio Grande do Norte, teve um princípio de incêndio. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 6, próximo à praça do bairro Meus Amores, e chamou a atenção de moradores da região. Apesar do susto, não houve feridos. Um outro coletivo precisou ser disponibilizado para que os alunos pudessem seguir viagem em segurança. Uma colisão entre uma moto e um ônibus rodoviário da aviação catarinense na rodovia Dr. Pedro Zimmermann, na SC-108, deixou um motociclista morto em Blumenau, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Estado, a vítima é Roberto Salles de Oliveira, de 39 anos. Ele teria invadido a contramão e colidido contra o coletivo. Com um forte impacto, parte da frente do ônibus ficou destruída. O veículo, que seguia em direção a Massaranduba, e não teve registro de feridos. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem em segurança. Um ônibus rodoviário que estava parado na rua José Arlindo Zimmer, no bairro São João, em Santa Cruz do Sul, pegou fogo e acabou destruído pelas chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o incêndio ocorreu na manhã desta quarta-feira e, apesar do susto, não há registro de feridos. Acredita-se que o incêndio teve início durante um serviço de solda em uma das poltronas do ônibus. Um ônibus urbano da empresa transportadora Tinguá acabou apresentando problema mecânico na tarde desta quarta-feira, prejudicando o trânsito na rua Vidadária Correia, na altura do Via Binário do Porto, no Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio, agentes da Sete Rio e da concessionária Via Binário do Porto foram acionados para a ocorrência. Devido ao problema do coletivo, o trânsito na via apresentou retenções e atrasos em uma das linhas do VLT Carioca.
O ônibus deve ser guinchado e encaminhado para a garagem da empresa, onde precisará passar por uma manutenção. Um grave acidente envolvendo um caminhão guincho da empresa FM Rodrigues em um ônibus urbano na manhã desta quinta-feira acabou matando 2 pessoas no bairro Messejana, em Fortaleza, no Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia transportando 15 passageiros no momento do acidente e 3 pessoas apresentaram ferimentos. O acidente ocorreu na Avenida Frei Cirilo, quando o coletivo seguia parado no ponto. Em seguida, o caminhão surgiu atingindo a lateral do ônibus. As vítimas fatais estão identificadas como Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, e Adriano de Souza da Cruz, de 39 anos. Os 2 passageiros chegaram a ser atendidos pelos militares, entretanto, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. A empresa dona do caminhão FM Rodrigues, que presta serviço para a prefeitura da cidade de Fortaleza, informa que lamenta o acidente e que se solidariza com amigos e familiares. Um processo foi aberto pela empresa para atender as causas do acidente. Um ônibus rodoviário da empresa Sapinho Tour acabou tombando na manhã desta quinta-feira na BR-116, nas proximidades do posto Tabuleiro da Baiana, em Vitória da Conquista. De acordo com informações, agentes do Corpo de Bombeiros da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Via Bahia foram acionados. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. 6 adultos e 2 crianças ficaram feridos. Das 8 pessoas, 7 tiveram ferimentos considerados leves, enquanto a outra teve lesões moderadas. Os feridos precisaram ser encaminhados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Um grave acidente envolvendo um caminhão de combustível, um ônibus e uma van, na noite desta última quarta-feira, deixou uma mulher morta na BR-470, na altura do bairro Rainha, na cidade do Rio do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista da van, que não teve a identidade revelada, acabou morrendo no local do acidente. As demais pessoas apresentaram escoriações e ferimentos leves e moderados e acabaram atendidos por agentes do SAMU. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local da ocorrência. Um ônibus urbano da aviação Tamandaré acabou perdendo o controle e caindo em um buraco, chamando a atenção de moradores da Vila Prado. De acordo com informações, o ônibus, que operava a linha A32 quase tombou, como mostra imagens que estão sendo divulgadas em uma das redes sociais. Devido ao acidente, a orientação é que os motoristas evitem passar pela região. Os moradores solicitam ao governo municipal que providencie melhorias nas estradas da região. A prefeitura de Almirante Tamandaré não se manifestou sobre o acidente com um acidente envolvendo um ônibus. No Rio de Janeiro, um acidente envolvendo 2 ônibus da aviação Petroita na manhã desta sexta-feira chamou a atenção de moradores no bairro Taquara, após os veículos colidirem de frente em uma curva. Acredita-se que a vegetação alta possa ter contribuído com a baixa visibilidade durante a manobra da curva, que é bem apertada. A Prefeitura de Petrópolis informa que agentes da CPTrans foram acionados para a ocorrência. Não há informações sobre feridos no acidente. Os ônibus deverão ser encaminhados para a garagem para passar por reparos necessários. Um passageiro da aviação Garcia, de 47 anos, que não teve a sua identidade informada, acabou morrendo dentro do coletivo quando o mesmo fazia uma parada na rodoviária de Ponta Grossa na madrugada desta sexta-feira. Agentes do SAMU chegaram a ser acionados para o local, porém o passageiro já estava morto, chamando a atenção dos demais passageiros na rodoviária. O coletivo teria saído de Dourados e seguia desembarcando alguns passageiros em algumas cidades, como fez em Ponta Grossa. A causa da morte ainda é considerada desconhecida, como informa as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. O corpo do homem acabou levado para o IML de Ponta Grossa. Em São Paulo, uma mulher de 53 anos, que não teve identidade revelada, acabou morrendo atropelada por um ônibus que fazia linha 736 e 10 Jardim Ingá a Santo Amaro, da Alfa Roda Bus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Mário Lopes Leão, sentido bairro, nas proximidades da Praça Safim Fara Maluf, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta de 2 horas da tarde desta última quinta-feira e chamou a atenção de quem passava pela região. A via precisou ser interditada.
Um acidente envolvendo uma carreta em um ônibus rodoviário da Expresso Adamantina, que presta serviço para a Flixbus, deixou ao menos 2 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria ocorrido por volta de 2h30 da tarde, na altura do quilômetro 149 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na pista sentido São Paulo. Por conta da gravidade do acidente, a pista precisou ser interditada temporariamente para a atuação do Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta acabou batendo a mesma na traseira do ônibus e ficou preso às ferragens. O mesmo foi socorrido e encaminhado de helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital da Vila Industrial na mesma região. Um passageiro do ônibus apresentou ferimentos e acabou atendido no local. Com a colisão, o ônibus foi jogado para fora da pista. Um caminhão guincho já fez o trabalho de retirar o coletivo do local. A concessionária CCR Rio São Paulo informa que o tráfego foi liberado por volta de 3h20 da tarde e seguia sem lentidão. A Flixbus, referência em viagens de ônibus, acaba de lançar mais uma promoção relâmpago imperdível. Agora os passageiros que optarem pela rota entre Brasília e São Paulo poderão desfrutar de preços promocionais incríveis. A oferta é válida para compras realizadas no site e aplicativo da Flix durante os dias 8 e 10 de março. Os preços promocionais são aplicáveis a viagens realizadas até o dia 21 de maio, com exceção do período de 29 a 31 de março de 2024. O lance de um dos leilões referentes à falência do Grupo Itapemirim, com encerramento nesta quarta-feira, dia 6 de março, somaram 77,2 milhões de reais. O valor não considera a comissão da empresa Mega Leilões, responsável pelo processo de ofertas. Trata-se de uma arrecadação estimada, isto porque agora a Justiça vai homologar o resultado após a conferência final da documentação e dos depósitos. Assim, pode haver revisão de valores. Foram arrematados imóveis, ônibus, carros, caminhões, furgões, máquinas e itens de escritório, entre outros materiais. Somente com imóveis foram 73,6 milhões de reais. Com ônibus, uma grande parte já sem condições de uso. A arrecadação presumida foi de 3,3 milhões de reais. Já com carros, caminhões, equipamentos imóveis, os lances somaram 321,6 mil reais. Os valores também não consideram a comissão da leiloeira. Os leilões são uma forma de os credores do Grupo Itapemirim verem ao menos parte do dinheiro que têm direito. As dívidas chegam a 2,2 bilhões de reais, valor que engloba débitos trabalhistas, tributários, com bancos, com fornecedores, em ações judiciais, entre outros. O arrendamento de linhas, que eram de responsabilidade do Grupo Itapemirim e que hoje são operadas pela empresa de ônibus Susantu do ABC Paulista, também é outra fonte de recursos para os credores. Outros bens que ainda pertencem à massa falida do grupo, que foi um dos maiores operadores de ônibus rodoviários da América Latina, ainda podem ir a leilão. Em relação às linhas e à marca Itapemirim, as datas de leilão serão marcadas ainda, muito embora há contestações jurídicas sobre se linhas devem ser ou não leiloadas, uma vez que há entendimentos jurídicos distintos. Até agora, a Justiça de São Paulo, por onde ocorre o processo de falência, tem entendido que, por serem geradoras de receitas para a empresa, as linhas podem ser consideradas UPI para leilão. Além disso, de acordo com este entendimento, quando a falência for decretada, as linhas estavam com registro ativo. Até agora, a Justiça de São Paulo, por onde corre o processo de falência, tem entendido que, por serem geradoras de receita para a empresa, as linhas podem ser consideradas UPIs para o leilão. Além disso, de acordo com este entendimento, quando a falência for decretada, as linhas estavam com registro ativo. Já a NTT, responsável pela malha interestadual de ônibus, quer excluir as linhas de todo o processo de falência do Grupo Itapemirim, por alegar que linhas de ônibus não são de empresas, mas são autorizações do governo federal. Devem ter preferência no leilão de UPIs e marcas a empresa de ônibus Susantu, que opera desde 4 de março de 2023. Linhas que eram de responsabilidade da Itapemirim e Caiçara.
Esta operação é por meio de arrendamento por 2 anos e foi autorizada pela Justiça Paulista em 21 de setembro de 2022, na mesma decisão que decretou a falência do Grupo Itapemirim, após um longo e conturbado processo de recuperação judicial que se arrastava desde março de 2016 e foi marcado por venda das empresas, brigas entre sócios, denúncias de fraudes, desvios de recursos e crimes falimentares. Em meio a estas suspeitas, nasceu a ITA Transportes Aéreos, criada pelo empresário Sidney Piva de Jesus e que voou por apenas 6 meses, parando repentinamente em dezembro de 2021, o que prejudicou mais de 130 mil passageiros. A justiça apura se, para a constituição da companhia aérea, Piva teria desviado entre 42 e 46 milhões de reais da recuperação judicial. O empresário nega irregularidades. O leilão, que teve encerramento nesta quarta-feira, dia 6 de março, foi formado por 3 passas, ou seja, 3 datas para os lances. Entre os destaques estão o Complexo de Cachoeiro de Itapemirim e os ônibus históricos arrematados pela Suzantur, a atual operadora das linhas. O chamado Complexo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, é uma área de 490 mil metros quadrados, que foi a sede do grupo fundado por Camilo Cola e que abrigou pátios, oficinas, escritórios e até a fábrica. O lance final foi de 56,16 milhões de reais, após uma disputa acirrada na última hora do pregão, o que provocou a prorrogação do prazo final para o encerramento dos lances. Já quanto aos ônibus históricos, a Suzantur arrematou veículos raros e antigos que não só remetem à história da Itapemirim, mas do transporte terrestre no Brasil, já que alguns destes veículos foram considerados evoluções para suas épocas. Os ônibus com valor de memória arrematados são o Urbano Caio Bela Vista, com chassi Mercedes-Benz OF 1113, ano 1968. O veículo é considerado de alto valor histórico por ser o único modelo urbano mantido da empresa tradicionalmente de linhas rodoviárias interestaduais de longa distância. O ônibus que era usado como um laboratório do sono móvel para os motoristas descansarem ou se tratarem de distúrbios que impediam o profissional de dormir bem, o Tecnobus, ano 1992. O ônibus 1992, prefixo 50080, o Cola Bus, nome em homenagem a Camilo Cola, fundador da Itapemirim. Também tem o Ciferal Dinossauro Mercedes-Benz O355, ano 1981, de 3 eixos. Este tipo de carroceria é mais comum com chassis Scania de 2 eixos. Além disso, nesta época, a Itapemirim contribuía para a consolidação do conceito de 3 eixos, o Tribus, no mercado brasileiro de transportes rodoviários. Também o Itapemirim Tecnobus, o Tribus SBVM, de 1983. Este é um dos modelos de ônibus que a própria Itapemirim produzia na época. E por fim, o ônibus Scania K112CL, também Tecnobus, Tribo, ano 1986, com encalçamento pela Itapemirim. Mais uma vez, a Justiça negou um recurso da Aviação Águia Branca do Espírito Santo contra o arrendamento para a Suzantur de São Paulo das linhas que eram de responsabilidade das empresas Itapemirim e Caiçara, também do Espírito Santo. Chama a atenção neste recurso o fato de a Águia Branca defender uma proposta de arrendamento de uma concorrente, a Aviação Garcia do Paraná. Em sua petição, a Águia Branca queria que fosse aberta uma espécie de concorrência para interessados nas linhas e quis convencer a Justiça de que a proposta da Suzantur era menos vantajosa que a apresentada pela Garcia. Como visto, portanto, a decisão agravada beneficiou a empresa que, além de não ser capaz de comprovar os requisitos mínimos exigidos pela ANTT, ainda por cima apresentou uma proposta menos vantajosa à massa falida, argumentou a Águia Branca. A decisão que negou o recurso especial da Águia Branca é desta quarta-feira, dia 6 de março, e foi publicada pela Justiça nesta sexta-feira, dia 8. No despacho, o presidente da seção de Direito Privado, Heraldo de Oliveira Silva, destacou que a decisão que manteve o arrendamento em favor da Suzantur foi fundada em provas. Além disso, ao decidir da forma impugnada, a turma julgadora fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo subjúdice, certo que estas razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reenxame desses elementos, mas isso é vedado pelo enunciado na súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça 3. Pelo exposto, inadmitido o recurso especial com base no artigo 1030-V do CPC. Além disso, o magistrado advertiu que nem adiantará entrar com embargos declaratórios para tentar mudar a decisão, porque este tipo de embargo não é para alterar nenhuma decisão e sim para apenas esclarecimentos. Alerto que esta presidência não conhecerá de eventuais embargos declaratórios opostos contra a presente decisão, isto porque o Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de que os embargos da declaração opostos contra a decisão da inadmissão de um recurso especial não têm condão de interromper ou suspender o prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o agravo em recurso especial. A segunda fase da Operação Tolerância Zero, realizada pelos agentes de fiscalização da Prefeitura de BH, que combate irregularidades no transporte público da capital mineira, intensificou a fiscalização em 2 semanas, alcançando o marco de 15 operações abordando ônibus nas regiões próximas de suas garagens. Em 2 semanas, as ações resultaram em 95 veículos fiscalizados, 203 autuações emitidas, 36 ônibus com autorização de tráfego retida e 3 recolhidos ao pátio do Detran de Minas Gerais. A operação, que se estenderá pelas próximas semanas até completar as 30 garagens do sistema de transportes da capital, tem como foco os principais problemas encontrados como sistema de freio de porta inoperante ou sem lacre, falha no sistema de iluminação, farol, seta, luz de freio e etc., mau funcionamento da porta elevatória, ar-condicionado com defeito e pneus em más condições. A empresa que não cumpre a lei número 11.458 de 2023, que trata da pontualidade e qualidade dos veículos, além de serem multadas e terem seus veículos retirados de circulação, não recebem a numeração complementar. A fiscalização das portas das garagens é direcionada aos ônibus com mais reclamações feitas pela população no canal WhatsApp, com o número 31 98472 5715, PBH App e portal de serviços da Prefeitura. A operação também busca identificar veículos que circulam sem AT, detectados no Centro Integrado de Operações de BH, o COP-BH, e pelo Citybus, sistema conectado ao GPS dos ônibus. A colaboração da população é fundamental para o sucesso da operação. As reclamações, que devem conter o número do ônibus, direcionam a fiscalização e permitem que os agentes abordem os veículos nas ruas. A cidade de Parnamirim, com mais de 250 mil habitantes do Rio Grande do Norte, está a um passo de implantar um programa de tarifa zero no transporte coletivo. A Prefeitura está concluindo os estudos, o que vai permitir licitar, em breve, um modelo de transporte gratuito entre os bairros do município por meio do sistema Interbairros. Com a implantação da tarifa zero, Parnamirim será a primeira cidade do Rio Grande do Norte a adotar a gratuidade no transporte municipal. O grupo de trabalho responsável pelos estudos foi criado no início de 2023, sob o comando do secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbano, Marcondes Pinheiro. O secretário visitou recentemente os modelos que já existem em Caucaia, no Ceará, e São Caetano, em São Paulo. E antes de finalizar, uma última notícia. Buscando proporcionar mais conforto aos seus clientes, o Expresso de Prata adquiriu uma nova frota de ônibus com serviço leito-cama. Os novos ônibus serão direcionados para viagens da região de Alta Paulista, atendendo as cidades de Tupi Paulista, Dracena, Junqueirópolis, Pacaembu, Adamantina, Lucélia, Oswaldo Cruz, Parapuã, Tupã, Pompeia, Marília, além de Bauru, com destino para São Paulo e vice-versa. Os veículos Double Decker possuem alta tecnologia e conforto, sendo equipados com central multimídia, tomadas USB individuais em todas as poltronas para carregamento de celulares e tablets, toaletes e ar-condicionado. O salão inferior dos ônibus possui 8 poltronas leito-cama com inclinação de até 180 graus, o que significa uma inclinação completa, tornando-se uma cama sobre rodas.
Durante a viagem, os passageiros recebem manta, travesseiro e um kit lanche, promovendo ainda mais comodidade. No andar superior, há 46 poltronas semi-leito acolchoadas e com inclinação de até 140 graus, apoio para braços e pernas, tomadas USB e porta-copos. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.